Nós temos, neste dia de hoje, nessa segunda-feira, do quinto domingo da Quaresma, para nós colocado esse texto do Evangelho segundo João, que é um texto bastante conhecido como aquele da mulher adúltera. O que nós podemos entender dessa narrativa que nos é colocada hoje? Primeiro, vamos entender a questão do adultério na Bíblia. Adultério na Bíblia tem muitos significados. Tem um significado clássico de uma infidelidade no plano conjugal, mas também a palavra adultério é utilizada para se referir às relações do povo com Deus, no sentido de que Deus fez uma aliança com o povo, uma aliança de vida, de amor, de compromisso, no qual Deus se coloca como Deus do povo de Israel e espera de Israel que esse povo se comporte como seus filhos. E qualquer infidelidade nessa relação entre o povo e Deus é tratada como adultério. Então nós podemos entender essa narrativa de hoje tanto no sentido individual, no sentido clássico, como também no sentido amplo da relação do povo com Deus. No entanto, independente de como nós interpretarmos, se no sentido individual, em sentido clássico, ou no sentido da relação do povo com Deus, um elemento é comum para nós hoje: a questão da fidelidade e a questão do perdão. A fidelidade, seja no plano familiar, no plano conjugal, no plano do casamento, seja na relação nossa com Deus, deve ser pautada por uma relação de confiança. E quando essa confiança é rompida, surge a necessidade então do perdão. O perdão nós devemos entender como uma renúncia. Jesus disse que, se nós quisermos ser seguidores dele, nós devemos renunciar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e segui-lo. E o perdão é isso. O perdão é uma renúncia à vingança. Deus está sempre pronto a nos perdoar pelos erros que nós cometemos. E nós também devemos estar prontos a perdoar os outros por aquelas faltas que os outros cometem para conosco. Se nós levarmos em consideração as relações familiares, as relações entre esposo e esposa, quando alguém se casa, um se torna exclusivo do outro em todos os sentidos. Eles constituem uma vida em conjunto sem perder a sua individualidade. E quando há algum tipo de infidelidade nessa relação, é preciso haver perdão. É preciso haver uma renúncia a devolver o mal que se recebeu com o outro mal. Perdão é isso. É devolver o mal com o bem. É renunciar à vingança. A vingança seria devolver o mal com o mal. A outra coisa proposta no Evangelho de hoje é a nossa capacidade de nos colocar no lugar do outro para não julgar o outro. Jesus disse que nós seremos julgados com a mesma medida com que nós julgamos os outros, porque nós somos tão pecadores quanto o outro. No caso narrado na primeira leitura, que é conhecido como a Casta Susana, essa narrativa da Casta Susana não está presente na Bíblia protestante. Alguns livros da Bíblia não fazem parte da Bíblia protestante em relação à Bíblia católica, como nós sabemos. E esse trecho também da Casta Susana não faz parte da Bíblia protestante. E o que esse texto diz? Uma mulher, Susana, casada, foi forçada a trair o seu marido. No entanto, ela se recusou a fazer isso, mesmo correndo o risco de sofrer um falso testemunho pelas pessoas que queriam fazer algo errado com ela. Ela preferiu ser submetida a um julgamento. E nós vimos na narrativa que Deus veio em socorro dela, porque ela, inocente, buscou o auxílio de Deus para a sua causa. E o que fica dessa narrativa de Susana?
que na nossa relação com Deus é preferível nós sofrermos a consequência de sermos acusados de algo que nós não fizemos, mas permanecer fiéis a Deus. Porque em algum momento da nossa vida, Deus não vai nos faltar. Foi o que aconteceu com Susana. No Evangelho, então, nós vimos a narrativa. Uma mulher é pega em flagrante adultério. Na Bíblia, uma mulher pega em adultério deveria, pela lei, ser apedrejada. O interessante nessa narrativa é que ela foi pega em flagrante adultério, ou seja, ela foi surpreendida, ela com um homem que estava junto com ela, mas somente ela é acusada de adultério. Onde é que estava aquele homem que estava junto com ela? É um reflexo de uma sociedade, na época, que era muito permissiva com os homens e muito rígida com as mulheres. Ainda hoje nós percebemos isso. As mulheres são mais cobradas do que os homens, mesmo num caso de adultério clássico. Nós percebemos isso. E é algo para nós pensarmos também. Nas relações sociais nas quais nós impomos às mulheres, por exemplo, extremas exigências e não fazemos isso com os homens. Importante que na lei judaica a pena de morte por adultério era dirigida tanto à mulher quanto ao homem. E nessa narrativa o homem foi afastado dessa possibilidade. E Jesus, diante daquela situação, chama atenção para isso. E trava um diálogo ali, mostrando que aquelas pessoas que acusavam a mulher não usavam a lei da mesma forma para com os homens. Primeira coisa que nós percebemos é isso. A lei não era aplicada de forma equitativa, assim como hoje também. A lei que deveria ser para todos, normalmente é aplicada sobre aqueles que são mais fracos, isentando aqueles que têm mais força ou mais poder. E Jesus, diante daquela situação, ele mostra a misericórdia de Deus. Misericórdia que nós devemos aplicar também nas nossas relações. E também, mais um elemento importante, nós devemos expandir o conceito de fidelidade, expandir o conceito de adultério, sobretudo nas nossas relações familiares e conjugais. Adultério não é somente a quebra da exclusividade no campo da sexualidade. Adultério no casamento é toda forma de impedir que o outro cresça. Se o marido impede que a mulher cresça como mulher, desenvolvendo a sua vida em todas as dimensões, mesmo que não haja uma quebra na exclusividade no campo conjugal, nós podemos suspeitar da falta de fidelidade e assim por diante. E a fidelidade no casamento não é somente entre o marido e a mulher, é também dos pais para com os filhos. Os pais devem ser fiéis aos filhos e os filhos no futuro distante devem também ser fiéis aos pais. Uma das formas de ser fiel ao filho é o pai e a mãe católicos educarem seus filhos na fé. Nenhuma herança é tão importante para os pais católicos do que educar os filhos na fé. Isso também faz parte da fidelidade no casamento. Não educar o filho na fé é uma forma de adultério. A palavra adultério significa, adulterar significa corromper algo. No caso das relações humanas, das relações conjugais, é nós corrompermos a relação com a esposa, com o esposo, com os filhos e depois com os pais. No momento que nós estamos vivendo agora da crise do coronavírus, uma das formas de nós sermos fiéis uns aos outros, de nós não adulterarmos a nossa relação com nossos irmãos, é cumprir a orientação das autoridades médicas e sanitárias com relação ao isolamento, para que nós não nos contaminemos e assim não nos
contaminamos também aos outros. Vamos expandir hoje, nesta noite, então, o conceito de adultério e o conceito de fidelidade, que é muito mais do que a gente pensa. Nós precisamos ser fiéis uns aos outros em várias dimensões. Todas as vezes que nós não somos fiéis, então nós estamos cometendo um adultério. Nós estamos corrompendo as nossas relações. E corrompendo as nossas relações com nossos irmãos, com as nossas irmãs, nossos amigos, nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, nós estamos corrompendo também a nossa relação com Deus. Nós possamos pensar nisso e pedir a Deus a graça de sermos fiéis, de não sermos adúlteros, seja no sentido estrito, seja no sentido amplo, e que nós sejamos misericordiosos com os outros também, que nós não julguemos, não condenemos os outros, porque todos nós somos pecadores e necessitados da misericórdia de Deus, que é o Pai de todos nós.